Esta semana vamos começar com o propósito do discurso de despedida e a sua introdução com o episódio significativo de Jesus a lavar os pés dos seus discípulos. Em seguida, vamos também abordar a declaração do grande Eu Sou, do capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Afinal de contas, qual é o significado de tudo isto? Para nos ajudar a encontrar respostas para estas e outras perguntas, temos aqui o nosso painel, portanto, que nos vai ajudar então a estudar a Palavra de Deus e a aprofundar estes e outros temas. Bem-vindo, pastor Pedro Esteves. Obrigado, Tiago. Prazer. Bem-vindo também, pastora Ana dos Santos. Olá, Tiago. E mais uma vez temos também o pastor José Lagoa. Bem-vindo também. Olá, obrigado. Muito bem, vamos então arrancar já com o nosso estudinho, com a nossa primeira pergunta, que vai ser exatamente dirigida ao pastor Lagoa. Nós vamos começar pelo capítulo 13, portanto, do Evangelho de João, onde temos um dos grandes momentos de Jesus quando lava então os pés dos seus discípulos. Para alguns até uma cena, digamos, um pouco chocante, digamos assim. Como é que nós podemos garantir que este gesto, ainda hoje praticado, na verdade até em muitas igrejas, não é verdade, mantém um significado profundo, um significado transformador que Jesus pretendeu ao lavar os pés dos discípulos, evitando, na verdade, que se torne apenas um ritual sem vida? Tiago, este texto é realmente muito profundo e para responder talvez precisamos de olhar atentamente para o texto, e é interessante que Jesus vai usar aqui duas palavras diferentes, distintas, para lavar, que nos ajudam a compreender melhor, portanto, esta lição. A primeira palavra é, no grego, a palavra nipto, que significa lavar os pés, portanto, refere-se a lavar uma parte do corpo. E depois ele vai usar no capítulo 13, no versículo 10, portanto, mais à frente, a outra palavra lavar, que é louox, que é banhar-se completamente. Então, portanto, temos que compreender o texto aqui nestes dois pontos, não é? Portanto, esta distinção que Jesus faz e que o texto faz aqui, portanto, ela não é acidental. No fundo, Jesus estava a ensinar que quando nós o aceitamos, nós somos completamente purificados. Os nossos pecados são perdoados, nós somos lavados por completo, não é? No entanto, à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos fazendo a nossa caminhada no mundo, é inevitável que nós nos sujemos e que novamente precisamos, portanto, que os nossos pecados no dia-a-dia nós nos vamos sujando e, portanto, não precisamos ser lavados de novo, novamente, mas sim precisamos de uma limpeza contínua, de uma limpeza diária, como o exemplo de lavar os pés, para manter a nossa comunhão diária com Deus. E a lição aqui é uma lição muito clara, que embora a salvação ela seja um ato completo e definitivo, a nossa santificação ela é um processo contínuo, está em constante desenvolvimento. E por isso nós devemos estar atentos às pequenas contaminações que vão surgindo no dia-a-dia, não é, do mundo, e recorrermos então constantemente a esta purificação que Deus nos oferece para nós mantermos um relacionamento vivo com Jesus, um relacionamento vivo e saudável com Deus. Então, este gesto de Jesus foi ainda mais impactante naquela cultura, na cultura da época, sobretudo porque na sociedade judaica, como tu dizias, greco-romana, jamais um superior lavaria os pés a um inferior. Portanto, esta tarefa de lavar os pés era destinada aos servos mais humildes, algo que os próprios discípulos de Jesus também não se atreveriam a fazer uns pelos outros. Quando Jesus, o Mestre, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos, ele vai quebrar aquelas normas sociais e culturais que existiam no seu tempo. E para Pedro, este gesto foi até, podemos dizer, um choque. Foi chocante mesmo. Ele resistiu, incapaz de entender como o seu Senhor, como Jesus, poderia realizar uma tarefa tão humilde, não é? E a reação de Pedro reflete também esse orgulho, o orgulho humano, que muitas vezes impede as pessoas de aceitarem que necessitam de uma limpeza e da graça divina, portanto, constante e diária. E Jesus, com este ato, portanto, ele não apenas demonstra humildade, mas ele também oferece um modelo de liderança, de serviço. Ele ensina que a verdadeira grandeza não está no domínio, portanto, no domínio sobre os outros, mas na disposição de servir. Esta é a verdadeira grandeza. A lição de humildade e serviço, ela é
central, portanto, neste momento na história, para quem deseja seguir os passos de Cristo. Portanto, para garantir que o ato de lavar os pés mantenha o seu significado mais profundo, devemos lembrar-nos de 3 notas essenciais. Em primeiro lugar, a necessidade contínua desta purificação espiritual. A segunda nota, talvez, a humildade em servir os outros, e a última, talvez eu diria, a comunhão, a ligação sincera que une os crentes também, que une a Igreja, os filhos de Deus. Portanto, não se trata de um simples ritual, mas no fundo é um convite. É um convite para refletirmos sobre a nossa relação com Deus, sobre o nosso relacionamento com Jesus, e também sobre o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, quando ele é praticado com entendimento, este ato de lavar os pés torna-se então um símbolo poderoso do amor, do serviço que Jesus nos chama também a vivermos. Exatamente. É interessante, e nós acho que tínhamos falado, aliás, nisto no último episódio, em que aquilo que acaba por fazer com que as coisas se tornem apenas um ritual sem vida ou não, acaba por ser, na verdade, o nosso relacionamento pessoal com o autor da própria vida em si, não é verdade? Portanto, é esse o fator determinante, não é verdade? Penso que concordarias, que vai determinar, na verdade, o valor que as coisas acabam por ter, não é verdade? Exatamente. E esta necessidade deste constante renovar também, que esta nota-nos, esta lição, deste pequeno trecho da história nos deixa a cada um de nós esta necessidade de nós estarmos constantemente ligados a Jesus, para permanecermos num relacionamento mais limpo e mais puro, com Ele e também com os outros. Em relação à tua pergunta, eu acho que há uma dimensão importante de notar, que é um ritual, por ser um ritual, nunca será um problema. Ser sem vida é que pode ser um Exatamente. problema. Claro. Exatamente. É um pouco como aquela expressão de Jesus em relação à oração, quando ele dizia que quando orarem não usem de vãs repetições. O que quer dizer que o problema não são as repetições, é as repetições serem vãs. Uma coisa não vive sem a outra. Exato. Portanto, ritualizar a experiência religiosa, vamos ser claros, isso faz parte da estrutura da fé. É bíblico, existem vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento como a fé foi ritualizada, ou foi dada uma estrutura. Esse é que é o sentido do ritual. Claro que as coisas mais importantes e provavelmente mais normais e frequentes na nossa religião não são as ritualizadas, são aquelas que acontecem na dinâmica da nossa relação com Deus e com as outras pessoas. Mas há um conjunto grande de coisas que são ritualizadas. O problema dos rituais é o momento a partir do qual deixa de ser o conteúdo do que acontece no ritual e passa a ser a forma. No caso do lava-pés, vamos dar como exemplo, seria se chegássemos a um ponto em que o que contava era se eu lavava os pés de uma certa forma. Exato. Vamos dizer que o pé tinha que ser lavado primeiro o pé esquerdo e depois o pé direito. E agora alguém determinava que isto o melhor é primeiro lavar o pé esquerdo e o pé direito. E chegaremos a um ponto em que todo o debate numa igreja era sobre mas há pessoas que estão a lavar primeiro o pé direito. Então todos os debates e todas as quesílias na igreja eram por causa se era o pé esquerdo ou era o pé direito. E depois, quando vamos aprofundar, veríamos, mas é que Jesus nunca disse se era primeiro o esquerdo ou o direito. Aí é que está o problema do ritual sem vida. É se lavar os pés numa igreja, numa comunidade, se pode traduzir num momento de comunhão entre as pessoas, de verdadeira fraternidade, onde se experimenta a humildade, onde se digam coisas bonitas aos irmãos, por exemplo, não é? E não em dizer assim, pronto, 3 em 3 meses, ou todos os sábados, ou domingos, não interessa, para a experiência de cada um, vamos lavar os pés. Não, é o que é que acontece lá. Daí a tal tentação humana para decorar os rituais, do Senhor, na verdade, bíblicos, acrescentando ou retirando de acordo com os nossos gostos pessoais. Ora, muito bem, Ana, vamos a isto então, também tenho aqui uma perguntinha para ti, uma pergunta muito direta, na verdade, muito profunda, que tem a ver com algo que é provavelmente uma das grandes, se não mesmo uma das maiores promessas que nós temos, portanto, na palavra de Deus. E a pergunta é esta: qual é que é a nossa base para nós crermos que Jesus vai efetivamente voltar uma segunda vez? Esta pergunta é realmente muito profunda. E parece muito simples de responder à primeira vista, mas nós temos que entender que a resposta mais fácil e mais rápida de dizer que é a nossa base é a fé.
Acreditar pela fé que Jesus vai voltar. Mas nós temos que desconstruir isto e ir mais a fundo para percebermos, ok, é pela fé que nós acreditamos, mas o que é que há mais para além da fé? Será que eu consigo ter outras evidências para além da fé? Então, quando nós começamos a olhar para o Antigo, para o Novo Testamento, nós percebemos que já para a primeira vinda de Jesus havia uma série de acontecimentos que apontavam para essa vinda, neste caso. Nós vemos que foi profetizado, que o Messias viria. Certo. Então, uma primeira base para a nossa expectativa desse segundo retorno é que realmente houve um primeiro. Então não faria sentido existir um primeiro se o segundo também não fosse real, não fosse acontecer. Mas para além deste, porque é um argumento que nós usamos bastante e é um argumento muito válido e que tem pés e cabeça, que é, se há provas que Jesus, e até mesmo a nível histórico nós conseguimos comprovar Jesus, o Jesus homem que existiu, então se Jesus existiu e veio uma primeira vez, só faz sentido tudo isto se a segunda também vier a acontecer. Claro. Agora, nós entramos agora no campo da fé e no campo das pessoas que conviveram com Cristo. Por exemplo, as palavras de Jesus quando ele cá esteve, ele falou de um segundo retorno. Então nós temos que acreditar, usando a fé, desse segundo retorno. Mas ele mesmo falou sobre isso. Ou seja, não foi algo que ele escondeu, não foi algo que ficou esquecido. Jesus falava no seu dia-a-dia sobre a esperança da segunda vinda. João 14, 1-3, nós vemos que é uma dos textos mais conhecidos referentes a este momento. Sem dúvida. Depois, e sabem que é muito curioso, porque andava a circular um Reels há pouco tempo nas redes sociais de um sketch da Igreja Primitiva, se calhar vocês viram, em que estão os discípulos reunidos e eles dizem, pronto, isto foi tudo uma farsa, mas por causa desta farsa eu vou morrer por ele, eu vou ser decapitado. Ou seja, não faz sentido a vivência dos apóstolos, da Igreja Primitiva, se aquilo não tivesse acontecido, se essa primeira vinda não tivesse acontecido. E nós vemos ao longo dos ensinos dos apóstolos uma realidade, que é a bem-aventurada esperança. A noção de que, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, havia essa noção de que Jesus vai voltar. Claro. Não esquecendo também que quando Cristo ascende, os anjos aparecem em Atos capítulo 1, e é interessante a interação que esses anjos têm com os homens que estavam a olhar para o céu, porque eles vão dizer: varões galileus, porquê é que vocês estão a olhar para cima? E eles vão dizer: o mesmo Jesus que vocês estão a ver subir, descerá em glória. Ou seja, há uma noção bíblica deste segundo retorno. Há uma noção bíblica que realmente Jesus vem nos buscar. Para não falar, e agora entramos num ponto também histórico importante, que são as profecias bíblicas, que apontam para esse retorno. Há uma série de acontecimentos bíblicos que nós encontramos nos Evangelhos, que nós encontramos no livro do Apocalipse, nas cartas de Paulo, no Antigo Testamento, que abordam este evento, este grande evento que é a segunda volta de Jesus. E se nós olharmos para a história, nós conseguimos perceber que esses acontecimentos realmente estão a acontecer e foram acontecendo ao longo da história. Não faz sentido tudo acontecer e esse não. Porque nós entramos aqui num campo que é ou não acontecia nada, não estava nada escrito, não acontecia nada, ou a partir do momento em que as coisas realmente comprovam-se, nós olharmos para o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, nós conseguimos perceber o desenrolar profético, nós percebemos também que esse ponto mais alto, que será o apogeu da profecia, a segunda vinda de Jesus, isso também acontecerá. O próprio Jesus fala sobre o fim dos tempos. Nós percebemos que há muita coisa que Jesus fala, que nós podemos olhar para a nossa sociedade e entender que isso já está a acontecer. Mas é interessante nós também, para terminar, pensarmos nesta questão de que este evento da segunda vinda, que vai ser o evento da história da humanidade, vai ser crentes e não crentes,
Os que estiverem vivos verão o Rei glorioso a voltar. E nós percebemos que este evento está conectado intimamente à justiça do próprio Deus. Claro. Então, voltando à pergunta inicial, a nossa base para crer que Jesus vai voltar uma segunda vez é olharmos para a história, olharmos para a sua palavra, olharmos para até mesmo para nós mesmos. Claro. Percebermos que não faz sentido uma vida nesta terra se não houver algo mais à nossa espera. Algo fica a faltar, não é? Algo fica a faltar. Claro. E esse algo é a segunda vinda de Cristo. É uma eternidade pela frente. Agora até podemos dizer que faz sentido que assim seja, não é verdade? Faz sentido. Porque mesmo no grande panorama bíblico, penso que concordariam, isto tudo terminar sem esse evento parece que vai ficar um vazio, não é verdade? E mesmo só falar de tudo isto representa de facto uma grande esperança para todos nós. Pedro, nós vamos, será que podemos, portanto, aqui conciliar a afirmação de Jesus, portanto, aquela grande afirmação que eu já tinha mencionado no início, que nós encontramos em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, com uma visão pós-moderna, dominante, de que não existe uma única verdade absoluta e de que todas as verdades são igualmente válidas? A resposta curta é não. Claro. À pergunta se é possível conciliar Jesus dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, com uma visão bastante secular, designaste aqui por pós-moderna. Não é possível. É incompatível essa visão, claro que eu vou tentar explorar isto um pouco melhor, com a ideia de que não existe uma verdade absoluta, não existe uma moral absoluta, não existe um caminho único para Deus. Nós temos de ser honestos para reconhecer que nós cristãos, no caso, porque acreditamos numa revelação com autoridade, como é o caso da Bíblia, às vezes as nossas afirmações são muito pouco humildes, temos que ser honestos. Especialmente no contexto de quem as ouve e não partilha da mesma fé que nós. Claro. E, portanto, eu queria começar, porque eu vou fazer aqui algumas afirmações um pouco fortes. Especialmente, vamos dizer assim, para quem está convencido da mesma coisa, é só bater palmas, não é? A dizer coisas que são extremamente taxativas, não é? Agora, tenho que me pôr aqui no lugar, imaginando que alguém hoje a fazer zapping veio parar aqui ao canal 186 da Mel, na Novo Tempo, Portugal, e a pessoa não é crente, não é cristão, ou tem nenhuma relação com a Bíblia, e de repente ouve-nos dizer aqui coisas completamente absolutas, esta gente realmente não acha que sabe a verdade toda. Por isso, porquê é que eu estou a dizer isto? É claro que nós, quando nos confrontamos com certas formas de analisar o mundo, a sociedade, a verdade, no fundo, quando colocamos em contraste certas cosmovisões, é evidente que as cosmovisões, quando são muito distintas, elas, se não forem confrontadas por pessoas de bem, dão guerras. Como é que nós evitamos isto? De duas formas. Distinguimos o que é a proclamação do que é a relação. Eu sou capaz de afirmar aqui que existe uma verdade absoluta e que foi definida por Deus e revelada na sua palavra e manifestada em Jesus Cristo. Posso dizer isto. Portanto, vou dizer, há certos comportamentos e formas de estar que eu considero que elas não são boas. Isto é uma proclamação, é uma afirmação. Isto é totalmente distinto da maneira como eu abordo, trato ou aceito uma pessoa que não crê a mesma coisa e, portanto, pratica de uma forma diferente. Acho que estas duas coisas, na fé, no domínio da religião e da fé, é muito importante aprendermos a conciliar isto. Portanto, eu tenho total respeito por pessoas que digam não concordo nada com o que vais agora dizer, estou por isto em jeito de introdução, porque são afirmações absolutistas e definitivas. E com humildade temos que reconhecer a verdade. Porquê é que nós as fazemos? Porque queremos que Deus se revelou na Bíblia, a sua palavra, e queremos que Jesus veio manifestar essas coisas. Por isso é que, de facto, esta cosmovisão cristã, bíblica, criacionista, ela é incompatível com grande parte dos pressupostos de uma cosmovisão hoje que está a crescer muito, que tem uma natureza secular, naturalista, pós-cristã, em que a verdade não é afirmada a partir de pilares e valores absolutos, mas basicamente afirmada a partir da experiência individual.
Mas agora vou dar alguns exemplos de porque é que Jesus ter dito eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, tem implicações reais na maneira como nós pensamos. Vou dar 3 ou 4 exemplos. A partir de uma afirmação destas, nós queremos que existe uma verdade absoluta. Ou seja, de que existe uma verdade objetiva e imutável à qual é possível ascender, a qual é possível, não vou dizer totalmente, mas é possível pelo menos compreender e aceitar. Ora, isto obviamente está em total contraste com um relativismo sobre o que é a verdade material. Eu mesmo, até parece que o tema é meu predileto ou assim, mas eu mesmo aqui há uns episódios atrás, já não sei dizer precisamente quais, falei aqui sobre este tema e disse precisamente nessa altura de que existem algumas informações completamente absolutas que obviamente elas não podem ser compaginadas com alguém dizer eu afirmo que isto é verdade. Por exemplo, hoje há pessoas que afirmam ser isto ou aquilo, há pessoas que afirmam que se sentem animais. Vamos dar assim um exemplo meio sui generis, não é? Portanto, lá está, eu posso respeitar que a pessoa queira afirmar. Há uma diferença entre eu respeitar a liberdade da pessoa afirmar e isso é muito diferente da liberdade de eu aceitar que aquilo é verdade. Portanto, existe a verdade e existe a minha proclamação da verdade. Esta é que é. Temos que entender esta diferença. Ora, Jesus não nos deixa margem, quando nós queremos na sua afirmação, para dizer que cada um pode dizer o que a verdade é o que ele quer. Cada um pode dizê-lo. Agora, não pode obrigar-me a crer nisso. E é aqui que hoje talvez haja muita confusão no mundo sobre afirmações muito relativistas. Vamos agora para o domínio religioso. Dentro do campo religioso, Jesus dizer que é o caminho significa que ele é o mediador entre Deus e os homens. Como existe, portanto, um mediador que vai e faz esse trajeto entre o homem e Deus, o Pai, ou entre a terra e o céu, quer dizer que, depois de Jesus fazer esta afirmação, eu tenho que ser totalmente perentório. Não, a mãe de Jesus não faz esse caminho. Por mais que Maria tenha sido uma mulher extraordinária, agraciada por Deus, um excelente exemplo cristão para nós, ela não é mediadora entre Deus e os homens. Para dar um exemplo concreto de que no mundo religioso muitos cristãos afirmam e vivem. E eu tenho todo o respeito para com essa afirmação, mas à luz do que Jesus disse, se ele diz eu sou o caminho, eu já não posso dizer que a mãe dele também é o caminho. Senão ele tinha que dizer assim, eu sou o caminho, a minha mãe também. Ok, Exato. a partir do momento em que Jesus dissesse isso, eu dizia, ok, há 2 caminhos aqui, olha, vão todos parar ao mesmo sítio, não é? Ou até mesmo dizer, eu sou um caminho. Ou um caminho, pronto, então aí a margem ficava aberta para haver Para tudo e mais muito. alguma coisa, não é? Claro. Quando Jesus diz isso, então já não há múltiplos caminhos, sobretudo nessa ideia de mediação. Quanto mais dizer que homens do passado, por exemplo, foram santos, bons, e podem mesmo ter sido homens santos de Deus. Essa expressão é bíblica, não foi nenhuma igreja que inventou. Homens santos de Deus, homens maravilhosos, existiram. Eu não posso é dizer que eles são mediadores e que eu oro com eles, falo com eles e que eles é que vão lá pedir ao Pai que me faça alguma coisa. Jesus não deixou margem para isso. Aqui há dias eu ouvi uma história muito gira. Foi contada como uma história real que se passou com uma pessoa. Eu assisti a um pequeno documentário e a pessoa dizia que há uns anos atrás foi a Jerusalém e estava a tentar encontrar lá um sítio, mas estava a andar sozinha e foi tipo a uma barraquinha que há muitas em Jerusalém, naquelas ruas de comércio e tal, e tentou falar lá com um local a perguntar se lhe indicavam onde é que era um determinado sítio. Eu não sei exatamente qual era o local que a pessoa andava à procura. E o senhor foi muito simpático e começou a tentar explicar o caminho. Só que aquilo era longe dali e o homem começou a dizer, olha, você vai por aqui, depois vira à esquerda, depois passa 2, é à direita, depois tem uma rotunda, e a certa altura, tanto o senhor que explicava quanto a pessoa começaram a perceber, isto não vai a lado nenhum porque eu já estou completamente perdido. E o homem, quando percebeu aquilo, fez assim, espera lá. E então fechou a barraquinha, puxou lá uma coisinha que aquilo tinha, e assim no seu inglês, que não era muito especialista, disse para a pessoa, ok, now I am the way. Então, em vez de explicar como é que a pessoa ia, ele disse, agora eu sou o caminho. E levou a pessoa para lá. E foi interessante, porque talvez usando esta cultura ainda hebraica de linguagem, disse, eu sou o caminho. Não disse, agora eu vou-lhe mostrar como é que se vai. É a ideia, venha comigo. I am the way. Eu sou o caminho. É muito interessante. Porque essa história, claro, faz pensar nesta expressão. Jesus disse, eu sou o caminho, que é, eu não estou só a explicar como é que se vai para lá.
Claro. É aquilo que vocês me virem agora aqui fazer, é isto que vocês têm que fazer. Exato. A minha última afirmação, já perdi-me um bocado no tempo, mas tem a ver com a ideia da moralidade. E também Jesus dizer que Ele é a vida e que é a verdade significa que existem padrões morais objetivos. Algumas pessoas podem, por exemplo, lá está a dizer assim, isto hoje em dia é uma coisa tão... Não está nada na moda dizer que existem padrões morais objetivos. Mas eu gostava de corrigir isso para dizer, não. Só não está na moda para algumas coisas. Porque num conjunto gigantesco de coisas, todos estamos de acordo que existe uma moral objetiva. Por isso é que existem leis nos nossos países que dizem que se eu matar alguém, moralmente sou condenável, é por isso que sou condenado e vou preso. Então, tal como matar é moralmente condenável em qualquer circunstância, em qualquer lugar, existem outros padrões morais que Jesus também estabeleceu e a sua palavra. Claro. Nós não podemos dizer só que são alguns. Quem crê na Bíblia de uma forma mais literal, Exato. como os cristãos devem fazer, então é toda a moral bíblica. Sem dúvida, sem dúvida. E os quais Jesus, Pedro, não deu autorização para mexer, ou para alterar, para retirar, exato. ou para acrescentar. Aqueles que possa existir essa autorização são aqueles nos quais, por exemplo, Jesus ou a palavra de Deus sejam omissos. Exatamente. Aí ainda podemos deixar aberto o campo para uma abertura moral. Mas em muitos aspectos não há essa abertura moral sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mau, o que é para o ser humano e o que não é para o ser humano. Exatamente. Por outras palavras, não sei se concordarias com esta afirmação, que a palavra de Deus não está submissa à opinião do homem. Isso. Mas tem que estar acima, exatamente, Acima da opinião, da cultura, acima da experiência, da tradição. tradição. Exatamente, já falámos aqui há alguns programas atrás sobre a tradição. Muito obrigado, Pedro. Muito bem, vamos então passar à segunda parte então, do nosso programa. Vamos ter aqui mais um conjunto de perguntinhas. Vou começar então pelo pastor Lagoa. E a pergunta é esta. De que forma é que as afirmações, portanto, cristocêntricas, ou seja, centradas na pessoa de Cristo, que nós encontramos nos Evangelhos, acabam por dar força à ideia de que Jesus, como nós vimos há pouco, é o único mediador, portanto, entre Deus e a humanidade, em contraste, na verdade, com outras visões religiosas que ensinam, na verdade, algo diferente? Exato. É interessante que, bom, nós estamos a estudar o livro, o Evangelho de João, e eu poderei dar algumas citações, alguns versos do Evangelho de João, mas também em toda a Bíblia, não é? Claro. Se nós começarmos e lermos o Evangelho de João, nós vamos ver que este conceito de mediação única de Jesus, ele é muito forte, e está fortemente enraizado no livro de João e também no Novo Testamento, e aqui de uma forma especial aqui no Evangelho de João, mas também podemos encontrar noutras partes da Bíblia. Mas indo ao texto de João, capítulo 14, versículo 6, que já foi aqui citado também há pouquinho, começaria talvez por aí, quando Jesus é apresentado como ele sendo o caminho, não é? Um caminho, como tu dizias há pouco, Exato. mas o caminho, a verdade e a vida, não é? E depois vem a afirmação explícita, dizendo Portanto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Exato. Portanto, esta passagem podemos dizer que é uma das mais claras e uma das mais fortes declarações de que Jesus é o único caminho. Ninguém vem ao Pai. Para nós chegarmos à presença de Deus, nós podemos fazê-lo ou devemos fazê-lo pelo único caminho que é Cristo, contrastando diretamente com outras visões, como tu dizias, que sugerem múltiplos mediadores ou caminhos para alcançarmos o divino. O Evangelho de João é profundamente cristocêntrico. E ele afirma repetidamente que Jesus não é apenas um mestre, que Jesus não é apenas um profeta, Exato. mas é o próprio Filho de Deus. Ele veio para mostrar Deus. No fundo, esse também é o objetivo do Evangelho de João, não é? Enviado para reconciliar o mundo com o Pai. Portanto, outro ponto central que podemos ver em João é a identificação de Jesus como o Verbo encarnado. Logo no capítulo 1, no versículo 14, diz que a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, João começa o Evangelho a afirmar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esta declaração, ela também sublinha que Jesus não é simplesmente um intermediário humano entre Deus e os homens, mas a própria manifestação de Deus no mundo.
Portanto, ele é Deus que desce ao nível humano para estabelecer então esta tal ponte, não é? Entre o divino e a humanidade. Além disso, podemos encontrar em João, por exemplo, 10, no capítulo 10, no versículo 11, onde Jesus é descrito como o bom pastor. É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não é apenas um líder espiritual, mas ele é o único que pode sacrificar-se por nós, oferecendo a sua vida para salvar aqueles que creem, que aceitam Jesus. Portanto, o tema do sacrifício de Jesus por toda a humanidade, ele é fundamental também para nós compreendermos, para nós entendermos a sua posição exclusiva como mediador. No Antigo Testamento nós encontramos também na Bíblia, na Palavra de Deus, sobretudo quando se fala sobre o santuário, não é? Onde encontramos ali o sacerdócio, os sacrifícios que eram feitos, eles eram meios de reconciliação com Deus. Portanto, e em João, quando nós vamos a João, nós vemos que Jesus torna-se o Cordeiro de Deus, que falava já no Antigo Testamento. João capítulo 1, versículo 29, aquele que tira o pecado do mundo, não é? Abolindo, portanto, a necessidade de outros mediadores, até outros sacrifícios. Quando Jesus diz, João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele reforça que a única via que temos de acesso à salvação e à vida eterna, ele é a única via e exclui outras formas de mediação ou de redenção que são propostas por diferentes visões religiosas. Se formos a outras partes da Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e ele vai definir quem é esse mediador. Exatamente. Jesus Cristo, o homem. Não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas. E, portanto, isto reforça a ideia de que a mediação de Jesus, ela é única, ela é exclusiva, afastando, portanto, qualquer outra possibilidade de haver outros caminhos ou outros intermediários além de Cristo. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, eu há bocadinho falava no santuário, nós vemos ali claramente que a mensagem do santuário ela é muito clara também, para nos dizer que só existe uma porta. No santuário não existia outras portas, só tinha uma porta para entrar para o pátio. Não é? Portanto, depois tinha os sacrifícios, que representa exatamente este tal mediador, e o sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. Entramos mais noutra, mas é uma outra porta, só tem uma porta até nós chegarmos até à presença de Deus, não é? Portanto, esta singularidade de Jesus vê-se claramente no facto de ele ser este sumo sacerdote, que depois Hebreus 4, não é? 14 a 16, vai dizer que ele intercede diretamente diante de Deus em nosso favor. E ele é aquele que por ter vivido esta condição humana e experimentado as nossas fraquezas, é o único que pode interceder por nós de forma plena, de forma perfeita. E, portanto, isto elimina, este aspecto elimina, portanto, a necessidade de outros sacerdotes, de outros mediadores, neste processo de reconciliação entre nós e Deus. Porque aí em Hebreus diz que ele, nessa mediação no santuário celestial, utiliza o seu próprio sangue. Exato. O que quer dizer que se para outro mediar tinha que usar sangue. Exato. Ora, ninguém se sacrificou, nenhum sacrifício é válido. Portanto, só aquele que derramou o seu sangue. Exatamente. Portanto, estas afirmações cristocêntricas dos Evangelhos e no livro de João deixam exatamente claro que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Muito bem. É interessante esta exclusividade, porque tanto o testemunho de Jesus como até do apóstolo Paulo, que acabas de referir, mostram exatamente que há um exclusivismo em relação a isto, porque é só a própria pessoa de Jesus. Aliás, eu fui aqui buscar um textinho, porque o apóstolo Pedro, a certa altura, e ele que é uma figura emblemática para algumas religiões, digamos assim, não é verdade? Ele próprio faz uma afirmação, portanto, em Atos, no capítulo 4, verso 12, falando de Jesus, dizendo que em
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Penso que casa muito bem com aquilo que acabas de afirmar, porque é o próprio apóstolo Pedro a afirmar que não é ele, não é outra figura, na verdade, de destaque no cristianismo em geral, mas é a própria pessoa de Jesus. Ou seja, se há algo em comum que todos eles têm, eu diria mesmo que Maria também se encaixa aqui muito bem, todos eles apontam para Jesus como sendo o centro daquilo que é o verdadeiro cristianismo, não é verdade? Muito bem, então vamos continuar. Então temos mais uma perguntinha, agora vou passar aqui à Ana. Nós vamos começar, aliás, por ler 2 textinhos, portanto vamos ler em João, no capítulo 5, portanto no capítulo 5 e nos versos 39 e 40. Mais uma vez, para aqueles que nos querem seguir lá em casa, portanto, João, capítulo 5, versos 39 e 40, onde nos diz então o seguinte. Jesus a falar diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E depois, se formos até Lucas, portanto, vamos até Lucas no capítulo 24 e no verso 27, portanto, diz-nos também o seguinte, mais uma vez, portanto, Lucas capítulo 24, verso 27, Jesus mais uma vez a falar, diz: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ora bem, Ana, porquê que é importante que Jesus tenha apontado primeiro, portanto, para as Escrituras, não é verdade, a fim de revelar, portanto, o significado do seu próprio ministério? Esta pergunta é muito interessante. E é também bastante profunda, porque leva-nos a pensar em algo que se calhar não é um pensamento tão comum. Porquê que Jesus utilizou este método? Obviamente que nós percebemos que Jesus quis mostrar, numa primeira fase, que o seu ministério não era uma novidade. Ou seja, o ministério de Cristo não era algo novo para o povo. Porque ao longo da história, Deus preparou esse mesmo povo para este momento. E ainda há pouco o pastor Lagoa falava, através das profecias, através dos tipos que encontramos no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, o santuário, até mesmo as figuras como Moisés, como Davi, Deus preparou um caminho para a vinda do Salvador. Só que nós entendemos que quando Jesus veio, o povo não estava preparado para esse Salvador. Estava preparado para outro tipo de Salvador. Nós vemos que eles criam um Messias triunfante, um Messias político que arrumava com os romanos dali para fora. Eles criam a sua independência. E por isso é que é muito interessante que Jesus, quando vai neste caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, ele vai expor-lhes as Escrituras desde Moisés, ou seja, desde o começo, até aos profetas, até aquilo que estava revelado, aquilo que as Escrituras, que para nós hoje seria o Antigo Testamento, falavam acerca da figura de Jesus. E é interessante porque, ao fazer isto, Cristo vai mostrar uma continuidade na revelação divina. Ou seja, ele vai desde o Antigo Testamento até à sua vinda e vai mostrar como todas as coisas realmente se cumpriram na pessoa de Jesus. É interessante porque nós sabemos que neste caminho, nesta conversa, os discípulos não entenderam quem é que estava a falar com eles. Então aquele homem, que se veio a revelar ser Jesus, vai explicando como é que o seu ministério está conectado à longa aliança que Deus tinha feito com o povo. Isto é um ponto muito interessante, porque aí nós podemos ver o cumprimento das promessas e perceber como é que Deus orientou e guiou cada passo neste caminho. Outro ponto bastante interessante é também a questão de que Jesus não queria que as pessoas confiassem apenas nas suas palavras, apenas nos seus milagres, sem compreender a 100% o fundamento que estava por detrás deles. E por isso é que Jesus vai sempre apontar para as Escrituras. E nós encontramos alguns evangelhos, o Evangelho de João é um deles, que vão citar várias vezes profecias do Antigo Testamento. Porque é uma validação do ministério de Cristo, é uma validação da sua vinda, do cumprimento das profecias, como Isaías 53, Miqueias, o seu nascimento, Daniel, o tempo do Messias. Ou seja, ao longo da sua vida, nós encontramos que há essa validação do seu ministério ao usar-se as Escrituras. Encontramos também que existe um querer da parte de Jesus de mostrar que aquilo que já tinha sido antes também serve para revelar
o próprio Deus. Ou seja, Jesus reforça com o seu ministério o caráter de Deus. Porque Deus revelou-se nas Escrituras como Ele é. Só que ao longo dos tempos nós conseguimos perceber que o povo adulterou a imagem do próprio Deus, quem Ele era. E formou Deus à sua própria imagem e semelhança. E então Jesus, na sua vinda, Ele volta a reforçar e a reorientar o povo, os seus seguidores, para quem na realidade era o próprio Deus. E por isso é que Ele vai usar as Escrituras, porque Ele vai mostrar que aquilo que Ele está a dizer não é uma novidade. Claro. Apenas vai, agora se calhar, numa forma mais ao vivo e a cores, demonstrar aquilo que antes já tinha sido escrito. Tudo isto é muito interessante, porque quando nós vemos o ministério de Cristo, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós percebemos que Jesus é Deus. E Ele podia ter feito o que bem entendesse. Porque é uma realidade, Ele é Deus. Mas Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que Ele não muda. Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda em nenhum momento. Então só faria sentido que a revelação que veio através da pessoa de Jesus combinasse, interligasse com a revelação escrita que já tinha sido dada. E por isso nós vemos a necessidade que o povo teve dessa revelação, de olhar para Jesus e não encontrar em nenhum momento uma falha. Encontravam em Jesus aquilo que não esperavam muitos deles, mas encontravam a revelação divina. Encontravam a revelação que ao longo dos tempos apontava para o Messias. Ele era esse Messias. Mas não foi aceito pela realidade que o povo esperava. Porque eles não queriam um Messias Jesus. Eles queriam um Messias Jesus guerreiro. Exato. Que fizesse tudo para expulsar um povo que os oprimia. Exatamente. Muito bem. Aliás, como nós vimos há uns episódios atrás, eles queriam um Deus à sua imagem. Não a se adaptarem à imagem do próprio Deus, mas a adaptar o próprio Deus e o Messias, neste caso, à sua própria imagem. E é interessante que aquilo que tu disseste, na verdade, Jesus, através da palavra de Deus, vai comprovar o seu ministério, não é verdade? Ao mesmo tempo que tenta criar esta ligação, esta interligação, esta relação pessoal entre o ser humano e a própria palavra de Deus, não é verdade? Podemos até citar aquele famoso verso de João 17:17 na oração sacerdotal, na verdade, santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade. Não é? De maneira que há esse esforço de facto de Jesus apontar o ser humano de volta então à palavra de Deus. Pedro, para terminar, queria pegar então na queda de Lúcifer, salvo seja, não é? Um ser perfeito com tanto conhecimento intelectual, na verdade, sobre Deus e de como Deus é, não é verdade? Afinal de contas, viveu na presença do próprio Deus vivo, não é? E ainda assim, mesmo com tudo isso, estranhamente, existe este episódio, rebela-se contra Deus, contra o Criador. Pedro, temos alguma coisa aqui a aprender sobre como ter convicções meramente intelectuais, que não é uma garantia de nada na fé? É verdade. De facto, nós temos... Pode parecer estranho, mas com Lúcifer temos imenso a aprender, isso é seguro. Mesmo se as lições são pela negativa, Claro. mas são lições preciosíssimas. Vamos partilhar aqui algumas delas. Talvez aquela que eu considero ser a lição-chave encontra-se bem radicada na profecia de Ezequiel 28, que conseguimos identificar como sendo uma mensagem que teve uma aplicação, partiu da própria experiência que Lúcifer viveu no céu. As expressões, aliás, a narrativa é muito clara sobre isso. E o versículo 2 é provavelmente a afirmação na Bíblia que melhor define não apenas o que se passou com Lúcifer, mas qual é a natureza do pecado e a raiz do pecado. Porque o texto diz que o teu coração se elevou... E nós sabemos que o coração, neste contexto hebraico, é o centro da vontade, Exato. o lugar das decisões. O teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Eu, por acaso, nos últimos tempos tenho refletido um bocado sobre esta passagem e acho absolutamente impressionante a força desta ideia de que Satanás... ali no céu e na presença de Deus tenha afirmado eu sou Deus. Porque a expressão eu sou, nós sabemos que é riquíssima e que Deus a usou
como uma expressão que se refere a si mesmo. É como se fosse o seu nome. Eu sou o que sou, disse ele a Moisés. E depois, quando cruzamos isto com esta passagem, vemos que Satanás, Lúcifer, elevou-se no seu coração. E o que é isso, elevou-se? É que começou a dizer, eu sou Deus. Por isso é que a primeira grande lição que nós tiramos de Lúcifer é que a raiz de toda a rebeldia contra Deus é eu querer ser Deus. Tal e qual isto. Eu quero ocupar essa posição. E nós podemos fazer isso na vida, que é queremos ser senhores, mas às vezes é mesmo mais profundo, é íntimo, que é nós queremos dominar. E sempre que a vontade de Deus, a sua presença, é substituída, ou há uma tentativa de eu substituir pela minha própria vontade, de facto eu cometo aí esse pecado absolutamente original. É a ideia de que a vontade de Deus é substituída pela minha. Por isso, nós aprendemos muito com Lúcifer porque aprendemos os mecanismos de se colocar no lugar de Deus. E se há uma coisa que a história e a vida têm provado, é que nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos com muita facilidade e com muita frequência nos colocamos no lugar de Deus. Queremos ser senhores, queremos governar, queremos dominar, queremos satisfazer a nossa vontade. Deus satisfaz sempre a sua vontade, sempre. Só que a vontade de Deus é altruísta. Por isso é que quando Deus satisfaz a sua vontade, não é Ele que sai beneficiado. Acho que é um dos pensamentos mais relevantes acerca de Deus. Porque como Deus não se pode beneficiar, é mesmo. Claro. Um ser que é perfeito não se pode beneficiar. Exatamente. Portanto, nada que ele possa fazer vai-lhe trazer algo a mais, porque trazer algo é se ele não tivesse. Não é? Nós podemos ir pela corrupção ou tentar enganar as pessoas, para quê? Para proveito próprio. Mas eu só vou ter proveito próprio de uma coisa que eu não tenho. Portanto, se eu não tenho muito dinheiro ou não tenho imenso dinheiro, é uma tentação eu ir buscar dinheiro. Se eu tivesse todo o dinheiro, vamos pôr assim, uma metáfora, eu era incorruptível. Certo? Porque se eu tenho todo o dinheiro, se eu fosse buscar dinheiro, ele já era meu. Claro. Então eu não ia buscar uma coisa que era minha. Por isso é que a pessoa que tem tudo, nesse aspecto, é incorruptível, porque já é dela. Nesse sentido, Deus é totalmente incorruptível e Deus é a pessoa mais desinteresseira ou ser que existe, porque ele não tem interesse em nada, porque já tudo é dele. Claro. Por isso, quando Deus age para bem e nunca é dele. É para bem do outro, porque senão ele não fazia nada. O bem dele já existe. Por isso é que a oposição total ao trono e à forma de governar de Deus é agir por interesse próprio. A grande lição que nós aprendemos com o diabo é como agir por interesse próprio é fatal. Por isso é que imitar Deus, ou ser a imagem de Deus, é agir primeiro em favor do outro. E por isso é que Deus, aliás, criou o ser humano logo desde o início numa estrutura de comunidade e de interligação entre pessoas, no caso homem e mulher, com um sentido de que eles aprendessem a viver segundo a imagem de Deus, que é isto: não hajas para teu interesse, hajas para o interesse do outro. Exato. Mas quando os dois são uma só carne, parece que estou a ir por outro caminho, mas é para chegar a este ponto. Porque a lição básica da estrutura com a qual Deus criou a vida era esta: é tu vais aprender à minha imagem a agir não para teu bem, para o bem do outro. Mas no caso, qual é o resultado? Como aquele ou aquela com quem eu sou casado, com quem eu partilho a vida e sou uma só carne, é minha, o que eu faço para bem dela, no caso da minha mulher, vai ser, no fim de contas, também vai beneficiar a quem? A mim. Mas eu faço para o bem dela. Satanás desvirtuou este mecanismo, que é o mecanismo de que a minha própria felicidade e bem-estar depende do quanto eu faço bem ao outro. Portanto, o mecanismo satânico é eu vou fazer bem a mim mesmo. Mas ao fazeres isso vais prejudicar 1/3 dos anjos. Não importa. Exato. Portanto, quando nós agimos para bem pessoal, o resultado é o mal dos outros. Exato. E é isso que nós vemos nos grandes autoritarismos da história, não é? De pessoas horríveis. O que eles fizeram foi: eu vou agir para bem das minhas ideologias, e agir para si próprio normalmente causa desgraça a alguém. Pode ser no micromundo. Eu estou lá no meu escritório, no meu trabalho, e digo: eu queria-me era safar a mim, eu queria era fazer menos. Vamos dizer assim. Se eu no meu trabalho começo a dizer assim: eu queria era fazer menos, apetece-me trabalhar pouco, quero fazer menos. O resultado de eu fazer menos é que alguém vai ter que fazer mais. Exatamente.
Claro. Portanto, agir por interesse próprio vai sempre prejudicar alguém. Exatamente. Portanto, Satanás no céu diz: eu quero agir para meu interesse, eu quero ser Deus, porque este é o ponto. Eu sou Deus. Ele destruiu a vida de um terço dos anjos e destruiu a vida deste planeta, só por agir em seu benefício. E nós, quando fazemos isso na nossa casa, se agimos para nosso bem, vamos destruir alguma coisa. E o mundo é isto que acontece. Por isso a grande lição é esta: não hajas para o teu bem. Age para benefício de alguém e tu vais ser abençoado. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro, até se podia dizer que, na verdade, Deus, na sua natureza, ele é exatamente o contrário de todo o egoísmo que começa no coração de Satanás, não é verdade? E que se espalha, que se alastra até à humanidade em pecado ao dia de hoje. É mesmo. Mas podemos dizer que o plano da salvação é o resultado deste sentimento de que Jesus não suportou a ideia de passar a eternidade sem nós. E então entrega-se a si mesmo, deixando tudo para trás, o seu conforto, para vir ao nosso alcance. É exatamente isto, não é? Tal e qual. Por isso é que a missão de Jesus Cristo é uma espécie de alternativa à expressão de Satanás: eu sou Deus. Que foi dizer assim: eu não vim para ser servido. Exatamente. É o oposto. Exatamente. Mas é curioso, porque essa afirmação é totalmente contraditória, porque ele merece ser servido. Ele é que é Senhor. Exatamente. Ora, o Senhor é servido. E ele vem e diz: eu não vim para ser servido. Exato. Então nós vemos que Deus, que é Deus, age ao contrário de Satanás, que diz: eu sou Deus. Exatamente. E Deus diz: eu estou aqui para te servir. São dois universos completamente distintos. Um traz caos e infelicidade, outro traz felicidade. É impressionante o valor que Deus coloca no ser humano caído, não é verdade? Porque este pensamento de que Ele não suporta a ideia de ficar sem nós, tem que agir em nosso favor, pelo menos dar-nos uma oportunidade. Enfim, é qualquer coisa que ultrapassa a compreensão humana. Há coisas que não se compreendem, mas aceitam-se, não é verdade? É exatamente por aí. Muito bem, meus caros, gostaria então de terminar. Temos muito pouco tempo para terminar. Eu gostaria de dar a palavra, portanto, à Ana e depois também ao pastor Lagoa, não é verdade? Para que possam então tentar resumir um pouquinho aquilo que nós hoje vimos, está bem, em poucas palavras, falando ao nosso auditório, o que é que nós podemos então retirar hoje de mais precioso de tudo isto? Sabem que cada vez que nós estudamos e abrimos a Bíblia, eu chego à conclusão que Deus é mesmo fantástico. E a conclusão de hoje é que Deus é realmente fantástico. E que o amor que Ele tem por cada um de nós é algo que não tem medida. Não tem medida. Então o convite que eu faço a nós, os 4 que aqui estamos, mas também a quem nos ouve e nos assiste, é que não deixemos que o nosso eu domine. Porque caímos no erro de Satanás, de Lucifer. Claro. Deixemos que seja Jesus a preencher o nosso coração. Para que o eu sou, aquele que dá vida, aquele que está connosco, aquele que nos leva a estudarmos e a compreendermos cada vez mais, seja uma realidade no nosso dia-a-dia. Muito bem, obrigado, Ana. Pastor Lagoa. Olha, esta lição, ou os textos que nós estudamos hoje são tão ricos. É verdade. Que têm muitas lições para nós, mas eu diria... em primeiro lugar, também isto é para mim, não é? Eu creio que eu preciso de constantemente ser lavado por Jesus todos os dias, e se isso acontecer, então eu vou ter um melhor relacionamento com Deus, eu vou ser mais feliz aqui nesta terra, porque eu vou entrar nesta atitude altruísta, como dizia o Pedro, de procurar ajudar e de estar a ajudar aqueles que estão à nossa volta. E deixo o texto de João 10, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Que Deus nos possa ajudar a compreender e entrarmos por esta porta para podermos usufruir das bênçãos que Deus tem para cada um de nós também. Sem dúvida. E que convite tremendo com que nós fechamos então o nosso programa de hoje. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença, a vós, não é verdade? E relembro que para aqueles que estão em casa, pode continuar a estudar. Temos este nosso manual, eu creio, revelando a palavra de Deus. É um manual gratuito, está disponível. Basta então contactar-nos por aquele número que já sabe, 933-939291. Tome nota, 933-939291. Pode usar esse número também para solicitar não apenas este manual, este guia de estudo gratuito, mas também para solicitar algum esclarecimento, alguma pergunta, alguma questão que nós não tivemos aqui tempo de esclarecer através da Bíblia, mas pode, na verdade, usar então esse contacto para exatamente fazer chegar até nós as suas questões, as suas dúvidas, e nós teremos todo o prazer então em esclarecer sempre da Bíblia aberta. Mais uma vez, muito obrigado por nos ter acompanhado e já sabe que temos encontro marcado no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.